capítulo 5, verso 12. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Guardarás o sabate, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Hoje nossa atenção será voltada para o Shabat, o sábado, um dia perfeito para as mães. Eu convido você mais uma vez a orar nesse momento, a fim de que a gente possa receber a palavra de Deus e ela trazer efeito surpreendente na nossa vida. Por favor, feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela sua palavra poderosa, graciosa. Hoje, mais uma vez, vem e fala em nossos corações, molda a nossa vida, nos transforme através da tua palavra. Que essa noite ela seja uma luz, ó Deus, iluminando o nosso relacionamento em casa, pai e mãe, esposo e esposa. Que a tua graça, Deus, hoje se manifeste mais uma vez através da tua palavra. Senhor, nenhum impedimento, Senhor, nenhum impedimento para que a palavra de Deus alcance os corações, Senhor. Nada é capaz de fazer com que a tua palavra seja declarada em nossos corações nessa noite. Sim, oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Shabat, o dia perfeito para as mães. É do conhecimento de praticamente todos nós que o sábado é importantíssimo dentro da cultura judaica. Na verdade, o sábado é o centro da adoração da vida dos judeus. Para nós, os cristãos, fica apenas o princípio, porque o Antigo Testamento, para nós, os cristãos, ele funciona como figuras ou princípios que nós podemos tirar do Antigo Testamento para poder aplicar na nossa vida agora, dentro do ambiente do cristianismo. Então, para nós hoje, não é o sábado. Para a gente adorar o Senhor pode ser qualquer dia. É que nós, como igreja, é uma questão histórica, depois você pode pesquisar sobre isso, convencionou que domingo seria o dia em que nós separaríamos para estar juntos, adorando a Deus. Mas hoje, por causa de Cristo que habita em nós, nós podemos adorar o Senhor em qualquer momento, segunda, terça, quarta, quinta, o dia que a gente escolher é quando nós podemos adorar. Mas o Shabat para o judeu era central para a sua adoração. Primeiro porque isso era um dia de descanso. O Shabat para o judeu era um dia de descanso. Você se lembra lá, Gênesis, logo nos primeiros capítulos, Deus trabalhou por 6 dias, Deus criou a terra em 6 dias, criou todas as coisas, e o texto vai dizer que no 7º ele descansou. Então esse princípio do descanso era um descanso para a alma, um descanso para a mente, um descanso de trabalhos, de coisas que você fazia e podia lhe trazer algum tipo de cansaço. Mas em especial nesse texto, diz aqui Deuteronômio 5,12, que o Shabat também era um dia para santificar. Isso quer dizer que era um dia separado para Deus, um dia separado para o Senhor, um dia apartado para o Criador. Um dia onde a família colocava toda a sua atenção em Deus, somente em Deus. Então o Shabat para um judeu era um dia sagrado, era um dia de adoração. E uma coisa que passa despercebido quando você estuda sobre o sábado, ou sobre o Shabat, especificamente dentro da cultura judaica, é que o Shabat, ele estava ligado à questão de que esse dia era um dia muito especial para a mulher, para a mãe. O Shabat era um dia perfeito para a mãe. E nós vamos então, nessa noite, dar uma olhada como era o Shabat do judeu e quais princípios nós podemos tirar para a nossa vida hoje, inclusive enquanto cristão. Shabat, um dia perfeito para a mãe. Nesse dia, era o dia em que a mãe tinha o privilégio de trazer a presença de Deus para a casa. Então, o Shabat, o sábado do judeu, começava ali no entardecer da sexta-feira. A mãe colocava os filhos em torno da mesa, e ali o pai, e a mãe então pegava uma vela, e ela acendia a vela. E quando a mãe acendia aquela vela, quando a chama daquele palito
beijava o pavio daquela vela, começava o tempo do sabate, o tempo do descanso, o tempo do refrigério, o tempo da graça, o tempo do repouso, o tempo da bênção de Deus sobre aquela família. E naquele momento, era o momento em que a mãe assumia um lugar principal da casa, um lugar primordial da casa. E entenda que esse é um princípio poderoso para as mamães de hoje. Mãe, você é aquela que foi dada por Deus a você a habilidade, a capacidade de acender a presença de Deus na sua casa. Deus deu para você a capacidade e a responsabilidade de acender a luz da verdade na sua casa. Quando você faz isso, acender a presença de Deus na sua casa, essa é a porta de entrada das bênçãos de Deus para o seu lar. Esse é um dos papéis primordial da mãe, de uma mulher dentro da casa. Acender a luz, acender a presença, inaugurar o tempo de bênção de Deus na sua casa. Não é por falta de conhecimento, mas você sabe que é a mulher que tem essa tarefa, essa habilidade de ditar o clima de casa, né? Ela que dita, ela que dá o tom da atmosfera de casa. Então você, mulher, você, mãe, você tem o privilégio de trazer a bondade de Deus para dentro da sua casa, acendendo ali a luz de Deus, trazendo a presença de Deus. Observe que uma chama trêmula, mas é capaz de acender, é capaz de clarear a mais intensa escuridão. Você tem essa habilidade, mulher. Não abra mão dela, não fuja dessa responsabilidade de acender a presença de Deus na sua casa. E quando ela terminava de acender a vela, ela dizia: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, que o nosso sábado seja cheio de paz. E então começava o Shabbat naquela família. O Shabbat era um dia perfeito para as mães. Outra coisa que acontecia, logo após que ela acendia a vela, isso é cultura judaica, tá bom? Isso você consegue aprender em qualquer livro aí que você encontrar sobre cultura judaica. Também era um tempo de descanso de dores. Assim que a mulher, acendia a vela em casa, o marido levantava do seu assento, ia por detrás da mulher dele e abraçava a mulher. Na cultura judaica não existe manifestação de afeto fora de casa. Você não vai ver um judeu pegando na mão da sua esposa. Você não vai ver um judeu abraçando a sua esposa no público, beijando a sua esposa no público. Eles faziam isso em casa. Então, depois que a mulher acendia a vela, o homem, o marido, o pai, levantava, ia por detrás da mulher e abraçava a sua mulher. Podia ter brigado o dia inteiro, podia estar dormindo em cama separada, um sofá e outro no quarto, podia, assim, estar sem falar a semana inteira, mas aquele momento era um momento do descanso das dores. Podia estar bravo um com o outro, mas era um momento em que o pai se levantava da cadeira, abraçava a sua mãe, honrando a mãe na frente dos filhos. Por isso o Shabat, ele era um refrigério para a família. Diante da luz de Deus ali, havia um reconciliamento. Diante da luz de Deus, eles se abraçariam novamente. E diante da luz de Deus, haveria a reconciliação. Era um tempo de descanso de dores, descanso das ofensas, descanso da falta de afeto, descanso das feridas que tinham sido causadas durante a semana. E o ambiente da família, mais uma vez, era restaurado, porque o pai abraçava a mãe diante dos filhos, honrando aquela mãe perante a sua família. Em nome de Jesus, receba um Shabat na sua vida familiar, um tempo de descanso de dores. Amigo, não é fácil manter família, não é fácil cuidar de família, não é fácil manter família. Manter família, cuidar de família hoje
é muito desafiador. E quem sabe você está no momento do seu relacionamento conjugal que vocês estão brigando muito. Um fala inglês, o outro japonês. Um fala brasileiro e o outro coreano. Não se entende, não consegue, uma palavra não consegue entrar direito nos ouvidos e assentar direito no coração. Quem sabe você está tendo problema na criação de filhos. Quem sabe você está assim com esse estresse financeiro. Você sabe que tem que dar conta de tudo financeiramente dentro de casa, mas você não está conseguindo. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida familiar o Shabbat Shalom, um tempo de descanso, de dores, um tempo de paz, um tempo de harmonia. Então, depois que a mulher acendia a vela, o marido abraçava ela na frente dos filhos, honrando. Agora, eles davam um presente para sua mãe, davam presente para aquela mulher. Então, o Shabat, o dia perfeito para as mães, havia ali um reconhecimento do valor da mãe. Entenda o seguinte, na cultura judaica, quem trabalha de verdade é a mulher, não é o homem. Se você vê aquelas imagens lá no Muro da Lamentação, você vai ver só homem lá colocando a mão e orando, porque a mulher, ela está em casa trabalhando. A mulher, ela colhia lenha, ela acendia o fogo, ela cozinhava, ela cuidava do gado, ela cuidava do marido, ela cuidava dos filhos. Na cultura judaica, a mulher que planta, não é o homem, sabia? A mulher é que vai para cuidar da fazenda, cuidar da plantação, não é um homem. O judeu nunca plantava, era sempre a mulher que plantava. Mas no dia do Shabat, naquela noite, a mulher, não pega esse negócio aí para você não, isso é só na cultura judaica. Homem, você tem que trabalhar. Você vai pegar a pá numa mão e a Bíblia na outra. É assim que funciona. Não pode sair com esse negócio para casa, não. Então, mas no Shabbat Shalom, no dia de sábado, depois que a mulher acendia a vela, que o marido abraçava ela ali, honrando ela na frente dos filhos, todos tinham que dar um presente para a mãe. Todos tinham que dar um presente para a mulher. Ah, esse negócio bom, né? Não precisava ser uma bolsa Louis Vuitton, não precisava ser isso. Mas precisava ser alguma coisa que, mostrasse o valor que a mãe tem dentro de casa. Declarasse o valor que a mulher tem dentro de casa. Eu sei que às vezes é difícil a gente ficar comprando presente toda hora. Mas não é difícil você valorizar, filho, a presença da sua mãe. Não é difícil, marido, você valorizar a presença da sua mulher. Quanto você trabalhou, o quanto você empenhou, o quanto você se entregou. Eu sei das lutas que você passou nessa semana, com dores, com dificuldade, mas você lavou, você cozinhou, você cuidou, você fez o nosso lar funcionar. E isso deve ser um constante no meio da família, a valorização da mãe, a valorização da mulher. A verdade é entre nós, é pais e filhos, irmãos e irmãos, entre os cônjuges. Sim, reconheça, veja o que o outro está fazendo de bem para o seu lar, diga muito obrigado, diga, eu te amo, obrigado por cuidar de mim desse jeito, eu reconheço, mulher, eu reconheço, mãe, o que você tem feito na minha casa, eu reconheço o quanto você tem se esforçado para cuidar de nós, eu estou vendo a sua dedicação. Então, no Shabat, era o dia de refrigério para a mãe, porque nesse dia ela recebia o reconhecimento de todo o seu esforço, de todo o seu cuidado para com a família. Depois que ela acendia a vela, o pai abraçava a mãe diante dos filhos, honrando ela. Depois que ela recebia presentes, então, agora era o momento de desfrutar da presença um do outro. O Shabat era feito na entrada, no começo da noite da sexta-feira. Mas então eles preparavam a mesa ali por volta de 3 horas da tarde. A mesa já ficava posta, os pratos, os talheres. E a mesa ficava posta desde o início do Shabat até o final dele. Então, era desde o início da noite de sexta-feira até o anoitecer de sábado. Como se estivesse declarando, aqui na minha casa existe a mesa da comunhão. Aqui na minha casa existe um tempo para comunhão. É um tempo onde nós partimos o pão, onde nós dividimos a refeição, onde nós olhamos um no olho do outro, um no rosto do outro. Irmãos, eu sei,
É tão difícil hoje para a gente ter esse momento. Um acorda de manhã, vai para a escola, o outro vai para o trabalho. À noite, quando chega, às vezes chega em horários diferentes. Você quer comer rápido para poder começar a descansar. Mas entenda como é importante isso. Eu penso até que nós precisamos trazer um descanso social para a nossa casa. Porque é muito comum a gente sentar para almoçar, ou para jantar, ou para estar junto na mesa, mas acompanhado desse instrumento aqui, olha. Esse instrumento aqui, às vezes a gente passa olhando mais o rosto da mulher, do filho, da filha, por aqui do que pessoalmente. Nós estamos precisando de um descanso social, de um descanso desse aparelho. E isso é muito importante na hora da refeição, na hora da mesa estar posta. Um dia por semana, a mesa era posta. E isso trazia indicação de que naquela casa tinha a comunhão. Outro detalhe, não era a mulher que preparava a mesa, era o marido. Ela não colocava um prato, ela não colocava um garfo sobre a mesa, um copo. Era o marido que tinha que preparar a mesa. Por que ele fazia isso? Celebrando e honrando todo o esforço daquela mãe, todo o trabalho daquela mulher. Em quinto, o Shabat era um dia perfeito para as mães, porque nesse momento o homem com seus filhos cantava a alegria sobre a sua casa. Então, depois que tudo isso acontecia, trocava os presentes ali, agora o homem começava a cantar. Imagina, né? Não importava o tom, não importava se estava afinado ou desafinado, mas começava a cantar. E daqui a pouco os filhos estavam cantando, e daqui a pouco a esposa estava cantando. Uma maneira alegre de iniciar um tempo separado para o descanso. Eu não sei se você já teve o privilégio, eu já fiz isso com as minhas meninas. Hoje eu não consigo mais reunir todo mundo dentro do carro hoje, mas quando eu conseguia, colocava todo mundo dentro do carro, a gente ia para algum lugar, eu colocava uma música e eu começava a cantar a música, todo desafinado, tudo desarranjado. E as meninas começavam a me corrigir cantando corretamente. E daqui a pouco estava todo mundo cantando dentro do carro, e era aquela alegria. Eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar isso. Mas, homem, você é o cara responsável por cantar alegria na sua casa. Eu sou consagrado no Ministério Pastoral há mais de 22 anos. Lido com família há mais do que isso. E assim, aconselhando famílias, aconselhando casais, é muito comum reclamar que o marido chega em casa expressando amargura. Sabe, o marido chega em casa bravo, cheio de raiva, cheio de amargura, de ira, de descontentamento. E quando você chega assim em casa, você traz um peso para a sua casa, você traz uma atmosfera ruim para a sua casa, você coloca um jugo sobre os seus filhos e sobre a sua esposa. Mas no Shabat não. No Shabat se cantava, se alegrava. Você é responsável por cantar na sua casa, por trazer alegria, celebrar a vida, celebrar a família que você tem. Homem, você tem esse poder de trazer alegria para a sua casa, trazer celebração, trazer júbilo, trazer entusiasmo. Então o homem cantava com os seus filhos, com a sua esposa, trazendo alegria para casa. Esse era um dia perfeito, esse era o Shalom, isto é, o Shabat perfeito para as mães. Depois que eles cantavam, terminavam de cantar, agora o homem começava a declarar, fazer declarações de bênção para a família. Então o homem começava a declarar bênção sobre o seu filho. Menino, você vai ser assim. Menina, você vai ser assado. Mulher, dentre tantas que eu conheço, você é mais maravilhosa, mais bonita. Você é a mulher completa. E ele ia declarando as bênçãos sobre a vida de todos dali da casa, de todos ali naquele momento. Eu prevejo coisas boas chegando sobre a nossa casa, mulher, filhos. Eu vejo que há uma luz poderosa de Deus brilhando sobre a nossa casa. Eu vejo que Deus habita aqui nos nossos corações, na nossa vida. Por isso a nossa casa vai ser uma casa cheia, sempre cheia de bênção, cheia de alegria. E eles iam então dormir naquela noite com as declarações de bênção sobre a vida deles. Olha, esse é o Shabat perfeito para a mãe, né? Um dia em que eles iam repousar, dormir, mas dormir com as bênçãos de Deus sendo declarado sobre a vida deles. E então, no outro dia, logo pela manhã,
a mesa já estava posta, eles tomavam um café da manhã, e acontecia o quê? O pai conduzia a família para a casa do Senhor. O pai pegava a mulher e os seus filhos e dirigia para a sinagoga. Levava os filhos, a esposa, para celebrarem um Deus, cantarem para Deus, para fazer as suas orações, para ouvir as palavras na sinagoga. Eu acho isso maravilhoso. Às vezes eu fico cumprimentando as pessoas aqui na recepção e eu vejo as famílias chegando. Como é lindo ver o pai segurando a mão do filhinho, da filhinha. Como é lindo. E algumas famílias até eles entram juntos assim. Um marido segurando a mão da esposa, que segura a mão dos filhinhos. Gente, isso é uma imagem linda demais. E homem, é você que tem essa autoridade da parte de Deus de pegar na mão dos seus e conduzir para a casa de Deus, e conduzir para a presença de Deus, e falar assim: filho, vamos adorar o nosso Deus hoje. Esposa, vamos para a igreja hoje. Sabe, às vezes a esposa, principalmente aquelas que trabalham fora, organiza a casa no final de semana. Então chega no final do dia, ela diz assim: eu estou cansado, não vamos para a igreja hoje, não. Aí o maridão, que já não tem esse nível de responsabilidade adequado na sua vida, não se conscientizou ainda, ele diz assim: tá bom, vamos descansar hoje, é só hoje. Eles ficam 6 meses sem vir na igreja. Quando a sua mulher disser assim: eu estou cansada, eu não vou hoje não, pega na mão dela, fala: vamos para a casa do Senhor. Eu tenho certeza que todas as vezes que você chegar aqui, você vai sair melhor do que você chegou. Você vai sair mais descansada, mais disposta, sua esperança vai aumentar. Marido, homem, você tem que pegar na mão da sua família e conduzir a família para a casa do Senhor. Eu sei que muitas mulheres, elas estão sobrecarregadas com esse serviço, porque são elas que pegam na mão de todo mundo e levam para a igreja. É muito comum, quem primeiro se converte é uma mulher, depois um homem. Mas homem, todas as vezes que você foge desse compromisso, você está negando a Deus a responsabilidade que Ele te deu. É sua responsabilidade pegar na mão da família e conduzir para a casa de Deus, para adorar a Deus. Esse é um princípio poderoso. Então, depois que terminava ali o momento da sinagoga, que eles cantavam para Deus, que eles adoravam, depois do culto, eles saíam para fazer alguma coisa juntos. Bom, a lei judaica, se você ler, ela diz assim que naquele dia, no Shabat, no sábado, a pessoa só podia dar 100 passos. Se ela desse 101 passos, ela estava quebrando a lei e estava ofendendo a Deus. Mas o fato é que esse monte de leis assim, isso foi colocado pelos fariseus. Isso é um acréscimo dos fariseus. Isso aconteceu 150 anos antes de Jesus Cristo existir. Mas lá no começo, quando Deus separou o sábado para esse dia, santificou esse dia não somente para adorar o Senhor, mas para estar junto, o casal, a família que depois saía da igreja, eles iam fazer alguma coisa juntos. Era hora de colocar os filhos nas costas e ir para um parque, e comer junto, e passar um tempo junto. Eles iam recitando pelo caminho: quando o Senhor nos tirou da escravidão do Egito, nós carregávamos os nossos filhos nos nossos ombros. Pai, mãe, nós temos que carregar os nossos filhos nos ombros. Talvez você olhe para esse ambiente de você ser mãe, ser pai, e você diz: é trabalhoso demais, é trabalhoso demais. É trabalhoso. Nós temos que carregar os nossos filhos nos ombros. Nós temos muitas vezes que carregar, suportar, ajudar. Ajudar é carregar os filhos nos ombros. Depois que você sair aqui do culto, vai ali tomar um sorvete junto com a sua família. Vai fazer um negócio diferente. Vai passar um tempo junto. Você gostou, né? Ela concordou. Vocês vão para a sorveteria hoje. Vai fazer alguma coisa junto. Então, depois que eles terminavam, eles voltavam para casa. O Shabat era o dia perfeito para a mãe, porque nesse dia, quando estava terminando ali, o pai mandava o filho para fora de casa, falava assim: filho, vai lá fora, vê se você já consegue contar as estrelas que estão no céu.
A criança saía e ela começava a olhar o céu. Se ele conseguisse contar 3 estrelas, significava dizer que o Shabat estava terminando. O dia do sábado, o dia separado, ele estava terminando. E com isso, tirava ali esse princípio poderoso, que por mais escuro que possa ser, Deus sempre vai fazer brilhar as suas promessas sobre a minha família, sobre a sua família. Por mais que o tempo seja difícil, Deus sempre vai fazer com que brilhe as promessas dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. É como se o pai estivesse dizendo assim: filho, se em algum momento a nossa família atravessar tempos difíceis, saiba que Deus vai estar com a gente. Se em algum momento a gente passar por percalços, Deus vai estar brilhando a sua luz sobre nós. E esse era o momento em que o pai, ele declarava uma bênção específica. Eu vou ler aqui para você. Ele dizia assim: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, pois o Eterno é a minha força e canção, e se tornou a minha salvação. Portanto, beberei com alegria a água das fontes da salvação. A salvação cabe ao Eterno. A tua bênção está sobre o teu povo, ó Deus, para todo sempre. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza para todo sempre. Vai brilhar sobre nós a luz do Senhor sempre. Vai brilhar sobre nós a luz sobre o Filho, a luz do Pai, a luz do Filho, a luz do Espírito Santo de Deus. E assim terminava o Shabat, o dia perfeito para as mães. Então, depois de terminar o Shabat, depois de terminar esse dia perfeito para as mães, para as mulheres, depois que o homem honrou a esposa, né, colocando a mesa para ela, elogiando ela na frente dos filhos, demonstrando afeto, levando ela para passear, levando ela para a igreja, agora era o momento de intimidade do casal. Homens, fica a trilha aí boa para você. Fica a trilha boa aí. Porque depois que você fizer isso com a sua esposa, vai ficar fácil. Hoje você tem que amansar, e está difícil para você. Mas se você começar na sexta-feira, à noite, depois que ela acender a vela, abraça, declara elogios para ela, está presente. Logo no outro dia, leva ela para a igreja, depois leva ela para jantar. Agora que as crianças foram dormir, porque terminou o dia. A gente brinca com isso, mas tem muitos casais sofrendo. Porque, gente, a intimidade na vida conjugal, ela é muito importante. E tem gente aqui que não tem uma vida de intimidade já faz muito tempo. Você precisa tomar cuidado disso. Porque se você não cuidar disso, é uma porta de entrada para coisas ruins na sua vida, na vida da sua casa. Então, cuide disso. Talvez isso possa ser um Shabat para você hoje, finalzinho, né? Terminando. Mas cuida disso. Cuida, porque essa é uma área que os casais têm sido muito atacados. Bem, ao terminar o Shabat, os pais deixavam uma impressão sobre os filhos. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz assim: ensine com persistência os seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem ou quando se levantarem. A palavra aqui, ensinar, ele diz aqui ensine-as. A palavra aqui, ensinar, no hebraico, significa morder e deixar uma impressão. Então, se você fosse ler esse texto, assim, da forma como ele é, morderás o seu filho e deixarás uma impressão nele. É uma marca. Enquanto você pode, você precisa deixar essas boas impressões para os seus filhos. Porque vai chegar um dia em que talvez eles queiram se afastar de Deus. E tem muitos filhos se afastados de Deus. Mas entenda que você deixou boas impressões. Você deixou marcas poderosas nele.
E essas marcas, em um momento, vai falar o coração deles. Então, descanse o seu coração. Se você tem um filho afastado dos caminhos de Deus, se você tem um filho longe daquilo que você ensinou para ele, calma o coração, porque você deixou marcas na vida dele. E em algum momento, essas marcas vão falar de forma poderosa na vida deles. Não se canse de ensinar aos filhos. Ensine a todo instante. Não se canse de falar a verdade. Não se canse de deixar uma impressão na vida deles. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 diz: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Shabat perfeito para a igreja é esse lugar onde Jesus acende a luz no nosso meio. Ele é a luz do mundo, Ele é a nossa luz. É Ele que nos abraça, é Ele que nos supre, é Ele que nos acolhe. É Jesus que coloca a mesa para a gente sentar diante dos nossos inimigos. É Ele que nos provê, é Ele que canta sobre nós. Sofonias vai dizer um texto sobre isso, que Deus canta sobre nós, é Ele que nos abençoa. O Shabat era um dia perfeito para as mães. Hoje, nós temos muitas mães frustradas. Frustradas por quê? Todos nós conhecemos Provérbio 31. Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem encontrarás? Eu estava vendo as postagens do Dia das Mães hoje, ali no Facebook, Instagram, e tem muito desse texto aparecendo lá. Mulher virtuosa, quem encontrarás? E tem muitas mulheres que ficam intimidadas. Aqui, mulher virtuosa aqui, ninguém consegue dar conta disso. Nenhuma mulher consegue ser perfeita como essa mulher de Provérbios 31. E eu não quero desanimar você, não. Eu quero dizer apenas para você que Provérbios 31 é um apontamento em que você, mulher, deve trabalhar para alcançar aquilo. Mas você não deve ficar frustrada, porque você não alcança isso, não alcança aquilo. Olha como essa mulher, ela escolhe a lã e o linho, com prazer trabalha com suas mãos. Ela é uma artesã profissional. O texto diz, como um navio mercante, ela traz de longe as suas provisões. Essa mulher é uma mulher provedora de casa. Ela diz assim, antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida para todos da casa. Ela é uma excelente cozinheira. Diz aqui, ela dá tarefas às suas servas. Ela é uma administradora sem igual. Diz aqui o texto, ela avalia um campo e compra. Ela é uma excelente compradora, tem visão de negócio. Diz o texto aqui, entrega-se com vontade ao seu trabalho, presta atenção nisso. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que depois que a mulher saiu de casa para trabalhar, ou trabalhou muito em casa, eu quero dizer outra coisa, né? Às vezes, eu pergunto assim para a mulher, você trabalha? A mulher fala assim, só em casa. Meu amigo, é melhor você picar o cartão, porque lá você tem horário de café, horário para entrar, horário para sair. Em casa não tem horário para entrar e horário para sair. Não tem horário para descanso, não tem horário para cafezinho, não tem tempo de almoço. Então, a mulher em casa trabalha tanto quanto a mulher que trabalha fora. Mas ouça esse texto. Ele diz que depois que essa mulher, ela trabalha duro durante os dias, ela administra bem, mas ela chega em casa e ela deixa a luz do seu quarto acesa. Isso quer dizer que ela tem um momento de intimidade com o seu marido. Ela ainda encontra disposição para isso. Ela não diz assim, bem, eu trabalhei muito hoje, estou cansado. Inclusive, surgiu uma dorzinha de cabeça aqui que está insuportável, sabe? Ela não fala assim, ela trabalha duro o dia inteiro e ela deixa a lâmpada do quarto acesa para dizer para o marido, é hoje, marido. Oh, meu Deus. Os textos me fazem caminhar por um terreno muito difícil. Mas se eu não ensinar você direito, quem vai ensinar? Todo mundo passa a vista grossa por esse negócio aqui. Eu falei, não, essa mulher trabalha até de noite. Eu também. Nas suas mãos segura o fuso e com seus dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende mão aos pobres. Essa mulher é generosa. Diz aqui, não receia a neve por seus familiares,
pois todas elas vestem agasalhos, traz cobertas para a sua cama. Quer dizer, ela cuida de todos em casa, ela não deixa o menino sair desarrumado, com a camiseta amassada, ela cuida do marido, fala assim, marido, essa gravata está torta, você tem que, você vai botar essa roupa suja de novo? Ela cuida de tudo em casa. Diz aqui, veste-se de linho fino e de púrpura. Essa mulher sai de casa, sai bem vestida, elegante, contagiante. Diz aqui, olha, o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o marido está lá no meio dos homens, tal, um vira para o outro e diz assim, você não é o marido daquela mulher ali? Então, o marido é reconhecido por causa da mulher. Não é a mulher que é reconhecida por causa do marido. É o contrário. E diz aqui o texto, ela faz vestes de linhos, as vende, fornece cintos aos comerciantes. É uma comerciante habilidosa. Irmãos, a verdade não existe essa mulher ela não existe. Essa mulher, ela é um alvo. Então, mulher, não fique intimidado pelo Provérbios capítulo 31. Mãe, não fique intimidada por essa mulher do capítulo 31 de Provérbios. E às vezes, o homem, o marido e os filhos querem essa mulher de Provérbios 31. Mas, filho, se você quer a mulher, a mãe de Provérbios 31, você tem que continuar lendo o texto aqui no versículo 28, que diz assim, ó, seus filhos se levantam e a elogiam. Filho, você quer uma mãe de Provérbios 31? Você tem que se levantar e elogiar sua mãe. Marido, você quer uma mulher de Provérbios 31? O texto aqui continua, ó. O seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todos supera. Acontece que tem muitos maridos querendo a mulher de Provérbios 31, mas ele não é um homem de Provérbios 31. Porque um homem de Provérbios 31 elogia sempre a mulher, coloca a mulher para cima, eleva a mulher, cobra, mas cobre também. Quer dizer, protege. Você quer uma mãe de Provérbios 31? Seja um filho de Provérbios 31. Quer uma mulher de Provérbios 31? Seja um marido de Provérbios 31. Então, mulher, mãe, pare de se comparar. Pare de ficar colocando esse jugo sobre você. Não coloque esse peso de super mãe. Não existe esse título, super mãe. Super mãe é um mito. Hoje, a gente tem muitas mães que trabalham fora de casa, né? Para mim isso é impressionante. A mulher trabalhar fora de casa, depois ela volta para casa e ainda tem que dar conta do trabalho de casa. E tem aquela que trabalha em casa e que se pergunta, você trabalha? Eu falo, não, só trabalho em casa. Também é uma outra tarefa muito desafiadora. Ser mãe já começa com trabalho, não é verdade? Começa com trabalho de parto. Eu acompanhei o trabalho de parto da minha esposa, da pastora Neise. Eu fiquei no quarto com ela, com aquelas primeiras dores, até aquele momento em que você tem que ir para o centro cirúrgico, porque vai nascer para a sala de parto. E naquela época não podia, o marido não podia acompanhar, mas o médico era meu amigo, e ele falou assim para mim, Cláudio, acompanha aqui o nascimento da sua filha, vem aqui ver a sua mulher. Não, eu não vou não, de maneira nenhuma. Eu já vi a minha mulher sofrendo aqui demais. Agora eu vou lá, não vou, eu não tive coragem. Ser mãe, no primeiro momento que a mulher se torna mãe, ela já começa trabalhando com o trabalho de parto. Nesses anos todos, conversando com família, mães, pais, eu não encontrei uma mulher que vive sem culpa. Toda mãe carrega um peso na alma. Toda mãe carrega um peso de culpa sobre si. Não estou dando tempo suficiente para o meu filho, não estou sendo suficiente na minha casa, eu não estou conseguindo dar conta de todos os trabalhos. Há muita culpa hoje na alma da mulher, há muita culpa hoje na alma da mãe, porque tem esses pesos que são diários. O que eu atendo à minha vocação? Não estou cuidando bem do meu marido, não estou cuidando bem da minha filha, do meu filho, eu não estou cuidando bem da casa. São esses desafios que você, mulher, encontra. E eu tenho visto muitas mulheres dizerem assim, onde eu errei? Onde eu estou errando? Quero dizer para você, você não está errando, você está apenas sendo mulher.
Você está apenas sendo mãe. E Deus deu graça para você. Deus deu graça para você. Ilma Rudolph, nos anos 60, essa mulher foi a mulher mais rápida do mundo. Ela ganhou 3 Olimpíadas. Quando essa mulher era criança, ela teve poliomielite. E ela tinha um diagnóstico de ficar totalmente paralítica. Acontece que todas as vezes que a mãe dela ia cuidar dela, a mãe dela dizia assim: Deus vai te curar, minha filha. Minha filha, você vai andar. Minha filha, você ainda vai correr. E então, essa menina, Ilma Rudolph, ela se tornou uma grande velocista, ganhou 3 Olimpíadas, e o repórter foi perguntar para ela: como você é uma mulher assim tão vencedora, você é uma mulher tão cheia de força, de garra, tão cheia de energia, como isso acontece na sua vida? Ela falou assim: isso acontece na minha vida porque eu decidi acreditar na minha mãe. Eu decidi acreditar na minha mãe. Mãe, quando você coloca aqueles bilhetinhos no lanchinho, na lancheirinha do seu filho, dizendo: filhinho, filha, eu te amo. Filho, papai e mamãe estão com você. Quando você diz para o seu filho: filho, eu amo você, eu quero o seu bem, eu quero que você vai ser uma grande pessoa nesse mundo. Mulheres, vocês estão deixando uma marca na vida dos seus filhos. E a sua palavra não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito de Deus na vida desse filho, dessa filha. Às vezes, a gente traz os filhos para a igreja até forçado. E eu tenho alguns pais que dizem assim: vou deixar eles escolherem. Se você deixar uma criança escolher, você acha que ela vai fazer boa escolha? Você sinceramente, um ser humano racional como você é, cheio de sabedoria, você acha que uma criança tem condições de escolher aquilo que você acha que é o caminho certo? Você realmente tem que pegar na mão dessa criança e trazê-la para o caminho de Deus. Você tem que mostrar para ela como é bom, como é maravilhoso, como é vantajoso servir a Deus. Mãe, a sua palavra não volta vazia. Quando Deus quer fazer algo grandioso na terra, quando Deus quer fazer algo poderoso na terra, Ele não precisa de um tanque de guerra, Ele não precisa de soldados, Ele não precisa de ogivas nucleares. Quando Deus quer fazer algo poderoso na terra, Ele só precisa de uma mãe e um bebê. Uma mãe e um bebê. Você conhece Joquebede? Joquebede é a mãe de Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Israel do Egito. Você conhece Nancy Hanks? Nancy Hanks foi uma trabalhadora rural. Ela ia para o campo. Lá naquela época ela trabalhava com negros. Ela e os negros trabalhavam juntos. Nancy Hanks foi a mãe de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln foi o primeiro cara que fez um movimento de libertação dos escravos. E por que ele fez isso? Foi perguntar para ele: por que você assim se envolve com essas coisas? Por que você está movendo esse movimento? Ele falou assim: eu só faço isso porque a minha mãe depositou isso em mim. Mãe, sua palavra não vai voltar vazia. Você conhece Alberta King? Alberta King foi filha de um pastor. Ela foi a mãe de Martin Luther King, o cara do maior movimento social nos Estados Unidos. Movimento social de igualdade racial. Quando King era criança, a Alberta, sua mãe, dizia assim: filho, aqui debaixo do céu todos nós somos iguais. Nós não podemos tratar as pessoas diferentes. A mãe dele dizia assim para ele, assim: filho, não deixe ninguém dizer que você é menos daquilo que você realmente é. O Martin Luther King foi o primeiro homem da família a fazer uma faculdade.
E ele fez esse movimento incrível de igualdade social. Quando Deus quer mudar o mundo, quando Deus quer fazer algo importante no mundo, Ele precisa de uma mãe e de um bebê. Uma mãe e um bebê. Mãe, a sua palavra muda a vida do seu filho. A sua palavra muda a atmosfera da sua casa. Todos nós nos lembramos de Maria, uma jovem menina, que Deus colocou o filho dele dentro dela. Porque tudo que Deus vai fazer nesse mundo, Ele precisa de uma mãe e de um bebê. Talvez tem mães aqui dizendo para si mesmo, nossa, como eu falhei com meu filho, como eu falhei com a minha filha, eu não sei onde eu errei. Quero dizer para você, nessa noite, ninguém seria uma mãe melhor do que você tem sido ou foi para o seu filho. Pode ter certeza. Ninguém. Tinha que ser você a mãe desse menino, dessa menina. Se você não fosse a mãe desse menino, dessa menina, talvez ela não teria chegado, ele não teria chegado onde chegou hoje. Você é a mãe ideal para ele e para ela. Hoje, mãe, eu quero declarar um Shabat sobre a sua vida. Um tempo de descanso na alma, um tempo de paz. Quero convidar os filhos aqui nessa noite a trazer à sua memória todo o benefício que a sua mãe fez por você. Todo o cuidado que ela teve com você, todo o amor que ela depositou sobre você, toda a dedicação dela. Eu tenho sobre a minha vida os efeitos de Maria. Maria é o nome da minha mãe. E eu podia dizer que eu teria os defeitos dela, mas eu digo que eu tenho os efeitos da Dona Maria. De vez em quando eu estou fazendo um negócio lá em casa, as meninas dizem, Dona Maria, já reconheceram os efeitos da minha mãe em minha vida. Minha mãe é uma mulher simples, não leu, nem escreveu, está com 72 anos de idade, vive numa cadeira de roda, da cadeira de roda para a cama. Mas ela me ensinou essa vida simples. Se eu, em algum momento, sou simples na minha vida, é porque eu aprendi com a minha mãe, ela deixou essa marca em mim. A minha mãe, ela é assim de um sorriso fácil e um sorriso largo. Eu acho que muitas vezes eu sou assim também, de um sorriso fácil e um sorriso largo. Outra marca que minha mãe deixou em mim é de nunca desistir. Minha mãe me teve com 18 anos de idade, eu sou o filho mais velho, de um total de 10 filhos que ela teve, um ela abortou, o outro morreu, mas ao total de tudo ela teve 10 filhos. Eu fui o primeiro filho, e o primeiro filho eu nasci por fórceps, e a minha mãe não desistiu de ter filhos. Todos os outros filhos que ela teve, somente uma gravidez ela fez cesárea, os outros foram tudo parto normal. Minha mãe já foi para a roça cortar cana, ela já foi para a roça apanhar algodão, ela já foi para a roça catar tomate, ela já foi uma trabalhadora rural. Ela é uma batalhadora, e eu aprendi isso com ela. Eu também sou um batalhador. Quais são os efeitos que você tem da sua mãe marcados na sua vida? A gente é muito bom para reparar os defeitos, mas hoje, filho, lembra dos efeitos. Lembra dos efeitos bons da sua mãe sobre a sua vida. Se você perdeu a sua mãe, é natural a gente sentir falta. Eu ainda tenho a minha mãe. Para quem não tem mais mãe, é um dia muito triste hoje. Mas também hoje é um dia para você honrar a memória dela. Hoje é um dia para você lembrar da força que ela tinha, se lembrar da garra, se lembrar de como ela cuidou de você, como ela era uma mulher poderosa. Talvez ela tenha depositado muito pouco sobre você, porque é o que ela tinha. Mas ela depositou algo sobre você. Ela se manteve, ela se ergueu, ela cuidou de você. Hoje, nós lembramos das mães e honramos cada mãe que está aqui nessa noite. Agradecemos a Deus pela sua vida. E desejo muito que Deus fortaleça você, para você continuar sendo mãe. Porque se Deus vai fazer algo importante nesse mundo,
ele vai precisar de uma mãe e de um bebê. Convido você a ficar em pé nesse momento. Logo depois da oração, a gente vai com a apresentação. Mas nesse momento, pode deixar a luz acesa, por favor? Eu quero convidar, antes de fazer essa oração final, se a sua mãe está aqui, filho, se junte a ela nesse momento. Sai do lugar onde você está, vem perto da sua mãe. Se a sua esposa, seu esposo está aí, abrace seu esposo, abrace sua esposa. Traga sua família para junto de você. Se tem alguma mãe sozinha aqui nessa noite, se você estiver perto dela e você vê que essa mulher está sozinha, dê um abraço nela. É o teu filho abraçando você. Talvez ele não esteja aqui, talvez ele esteja longe, talvez faz tempo que você não vê. Feche os seus olhos. Eu vou declarar sobre você aquilo que o judeu declarava sobre a sua casa no fim do Shabat. Ele dizia assim: é a bênção de Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a face de Deus brilhe sobre ti, que Ele erga a sua face e encontre os seus olhos, que Deus erga a sua face sobre ti e te dê a paz. Receba nessa noite o Shabat de Deus, um tempo de descanso na alma, um tempo de descanso de culpas, um tempo de confiança em Deus, um tempo de alegria por ser mãe, por ser mulher. Que a bênção do Senhor, mãe, que a bênção do Senhor, mulher, esteja sobre você, e você tenha uma vida brilhante, magnífica, edificante, inspiradora, abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Veja essa linda inspiração e depois eu me despeço de você na nossa recepção. Aberto e versos a decorar. O sol se põe e a família se junta pra agradecer. A simples oração de uma humilde mãe tocou o coração do Pai. Filhos me deste, mas eles logo irão partir. Eu os devolvo, pois sei que cuidarás por mim. Onde pisarem, que todos vejam teu amor. Filhos me deste, mas eles são teus, Senhor. Ouve a minha voz, a simples oração de uma mãe. É só menino do interior, com livro aberto e versos a
forte foi aquela oração. Filhos me deste, mas eles logo irão partir. Eu os devolvo, pois sei que cuidarás por mim. Onde pisarei, que todos vejam teu amor. Filhos me deste, mas eles são teu Senhor. Obrigado por ouvir a simples oração de uma mãe. Aleluia. Se coloque de pé mais uma vez para encerrarmos esse culto em louvor e adoração.